Olá, meus caros. Vamos trazer vídeos de curiosidades. Bora pro vídeo. Morte é um dos fenômenos mais intrigantes e inevitáveis da existência humana. Quando a vida se extingue, o que acontece com o corpo? Essa pergunta, que pode parecer simples à primeira vista, revela um complexo processo de transformação que transcende os limites da biologia e adentra o campo das práticas culturais e reflexões filosóficas. Ao longo desta narrativa, exploraremos as diversas etapas que o corpo humano atravessa após a morte, desde a decomposição até as práticas que a sociedade adota para lidar com a perda. Após a morte, o corpo inicia um processo chamado de rigor mortis, ou rigidez cadavérica. Esse fenômeno ocorre devido à falta de oxigênio nas células, que resulta na acumulação de ácido lático. Os músculos se contraem e, em algumas horas, o corpo se torna rígido. Esse estado pode durar de 24 a 48 horas e é uma das primeiras evidências de que a vida se foi. A transformação do corpo, no entanto, não se limita a essa rigidez passageira. Com o passar do tempo, o corpo começa a passar por um processo de decomposição. Este processo é orquestrado por micro-organismos, como bactérias e fungos, que habitam naturalmente o corpo humano. Esses organismos, que antes eram inofensivos, tornam-se os protagonistas de uma transformação essencial. A decomposição é um processo em várias etapas: a autólise, a putrefação e a mineralização. A autólise é a primeira fase, onde as células começam a se autodigerir. As enzimas que estavam contidas nas células se tornam ativas e começam a quebrar as membranas celulares. Isso resulta em um estado de liquefação, que, embora possa ser desconcertante, é uma parte natural do ciclo de vida e morte. Os tecidos começam a se desintegrar e o corpo se torna um ambiente propício para o crescimento de bactérias. A fase seguinte, a putrefação, é quando a decomposição se torna mais evidente. O corpo começa a exalar odores característicos, resultado da ação de bactérias que se alimentam dos tecidos em decomposição. Essa fase é marcada pela mudança de cor da pele, que se torna mais escura à medida que o sangue se descompõe. Os gases produzidos durante esse processo fazem com que o corpo inche, criando uma aparência que pode ser chocante para aqueles que observam. Finalmente, a mineralização ocorre, onde os restos do corpo se transformam em substâncias minerais. Esse processo pode levar anos, dependendo das condições ambientais, como temperatura e umidade. Em ambientes secos, por exemplo, a decomposição é significativamente mais lenta. Eventualmente, o que resta do corpo se torna parte do solo, contribuindo para o ciclo da vida de outras formas de vida. Enquanto o corpo passa por essas transformações biológicas, a sociedade também enfrenta a questão do que fazer com ele. As práticas culturais em relação à morte variam amplamente ao redor do mundo. Em algumas culturas, o corpo é cremado, enquanto em outras é enterrado. A cremação é uma prática que simboliza a liberação da alma e a transformação do corpo em cinzas. Esse ato é muitas vezes visto como uma forma de acelerar o processo de decomposição, permitindo que os restos mortais retornem à natureza de maneira mais rápida. Gostando dos nossos vídeos? Segue nosso canal e segue o vídeo. Por outro lado, o enterro é uma prática que remete a tradições mais antigas. Em muitas culturas, o ato de enterrar os mortos é visto como um gesto de respeito e reverência. As sepulturas são frequentemente adornadas com flores, fotos e objetos que remetem à vida do falecido. Esse ritual não apenas ajuda os vivos a lidarem com a dor da perda, mas também serve como um espaço de memória e reflexão. Além das práticas de cremação e enterro, algumas culturas adotam rituais mais elaborados. No Dia dos Mortos, celebrado no México, por exemplo, as famílias se reúnem para honrar seus entes queridos que já partiram. Altares são montados com fotos, alimentos e objetos que os falecidos apreciavam em vida. Essa celebração é um lembrete de que a morte não é o fim, mas uma continuidade da relação entre os vivos e os mortos. As reflexões sobre a vida e a morte também são uma parte fundamental desse processo. A morte, embora muitas vezes temida, pode servir como um catalisador para a introspecção e a valorização da vida. A consciência da mortalidade pode nos levar a apreciar mais os momentos simples, as relações e as experiências que vivemos. A inevitabilidade da morte nos lembra da fragilidade da vida e da importância de viver de forma plena. Além disso, a maneira como lidamos com a morte pode revelar muito sobre a nossa própria compreensão da vida. Para alguns, a morte é vista como um encerramento,
enquanto para outros é uma transição para outra forma de existência. Essa diversidade de crenças e práticas é um reflexo das diferentes maneiras como as culturas interpretam a experiência humana. No contexto científico, a morte e a decomposição também levantam questões éticas e ambientais. A forma como tratamos os corpos dos mortos pode ter implicações significativas para o meio ambiente. O aumento da população e a urbanização têm levado a uma pressão maior sobre os espaços destinados às sepulturas. Nesse sentido, práticas alternativas, como a compostagem de corpos, têm ganhado espaço como uma forma sustentável de lidar com a morte. A compostagem de corpos, embora ainda pouco comum, é uma prática que respeita o ciclo natural da vida. Nesse processo, o corpo é colocado em um ambiente controlado, onde micro-organismos e materiais orgânicos ajudam na decomposição. O resultado é um solo rico que pode ser utilizado para nutrir plantas, simbolizando a continuidade da vida. Essa prática não apenas reduz o impacto ambiental, mas também oferece uma nova perspectiva sobre a morte, transformando-a em um ato de renovação. Por fim, a morte é uma parte inevitável da experiência humana. E o que acontece com o corpo após a morte é um testemunho da complexidade da vida. Desde os processos biológicos de decomposição até as práticas culturais que cercam a morte, cada etapa é uma oportunidade para refletir sobre a nossa própria existência. A maneira como lidamos com a morte pode nos ensinar a valorizar a vida, a cultivar relacionamentos significativos e a respeitar o ciclo da natureza. Assim, ao contemplarmos a morte e suas consequências, somos convidados a abraçar a fragilidade da vida e a encontrar beleza nas transformações que ocorrem, tanto no corpo quanto na memória. Afinal, a morte não é apenas um fim, mas também um novo começo, um retorno ao ciclo da vida que nos une a todos. Obrigado por assistir ao nosso canal Como Assim? Curiosidades. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever. Comente aqui o que achou e compartilhe com seus amigos. E claro, ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Nos vemos no próximo.